Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula eu farei uma revisão sobre o reino animal. Eu vou falar sobre os principais grupos de animais, segundo a classificação atualmente mais aceita, em 9 grupos, em 9 filos, e vou falar as principais características no que se refere à novidade evolutiva de cada grupo de animal. Ou seja, à medida que vai surgindo na natureza cada grupo, aquela característica que tem de diferencial com relação ao grupo anterior. Bom, iniciando com os poríferos, também chamados de espongiários ou esponjas, nessa figura tem uma estrutura de um porífero. Percebam que ele tem vários poros, vários furos na região lateral. A água entra por esses poros e sai nessa região de cima chamada de ósculo. Nesse processo, esse animal ele filtra a água, tira a matéria orgânica e utiliza essa matéria orgânica como fonte de alimento. Bom, ainda sobre a estrutura dos poríferos, nessa foto tem a parede de uma esponja de um porífero. Ela é caracterizada por várias células diferentes, dentre elas os pinacócitos, os porócitos, os amebócitos e um destaque especial para os coanócitos, que são células que apresentam um colarinho e um tipo de um chicote chamado de flagelo. Esse chicote fica em movimento e esse movimento permite esse fluxo de água entrando pelo poro e saindo pelo ósculo. Bom, agora os vários tipos, a diversidade de poríferos de esponja. O nome esponja do mar, espongiário, é em homenagem a algumas espécies de esponjas que podem ser utilizadas como esponja de banho, ou até mesmo esponja para lavar equipamentos, utensílios. Essa aqui é uma esponja do mar utilizada para banho, né? Essa esponja aqui já é uma esponja mais rígida, que não pode ser utilizada para essa finalidade. Ela é chamada de esponja de vidro. Agora o próximo grupo, os cnidários, também chamados de selenterados. Alguns exemplos: a caravela portuguesa, a aurélia, a hidra. Percebam que todos esses animais têm tentáculos. A caravela e a aurélia, na parte de baixo inferior, têm os tentáculos. A hidra, na parte de cima. A hidra é um cnidário de água de rio, água doce. Outros exemplos: recifes de corais, que é um berçário para uma grande diversidade de animais que sobrevivem nessa região. Aqui a vespa do Pacífico, tentáculos na parte de baixo, e aqui a anêmona, tentáculos na parte de cima. Esses tentáculos, eles têm uma estrutura muito importante que caracteriza os cnidários, que é o potencial que esses animais têm de provocar ferimentos nas pessoas que entram em contato, e outros animais também. Então, nessa figura temos uma caravela portuguesa e alguns peixes aderidos na região dos tentáculos. Nesses tentáculos tem essas estruturas aqui. O quinidoblasto, que é uma célula que ela fica desarmada. Quando em contato com os tentáculos, essa célula se desarma, libera esse flagelo e substâncias urticantes, que pode, no caso dos seres humanos, levar irritação na pele. No caso de peixes e outros animais, pode paralisar eles ou até mesmo levar à morte. Os cnidários são os primeiros animais a desenvolverem, na escala evolutiva, um sistema gástrico, o sistema gastrovascular, que é o tipo de um estômago primitivo onde se inicia a digestão dos alimentos. Os plateumintos, também chamados em grego de eumintos verme, plate, achatado, vermes achatados. Como exemplos, nós temos a planária, que é um animal de vida livre. Eu coloquei também 2 exemplos de parasitas, a tênia, também chamada de solitária, aqui uma outra foto da solitária, e um agente causador da barriga d'água. O nome científico dele é Schistossoma mansoni. A principal novidade evolutiva dos plateumintos é a cefalização, ou seja, o acúmulo de células nervosas na região da cabeça, o que poderíamos dizer que é um tipo de um cérebro primitivo. O próximo grupo, os nemateumintos, onde nemate em grego significa cilíndrico, euminto, verme. Um verme com um formato geométrico cilíndrico, semelhante a um lápis. Alguns exemplos, talvez os mais conhecidos, são 2 vermes. O agente causador da ascaridíase, ou seja, a lombriga, que nessa foto tem a fêmea, que é um animal maior do que o macho. Aqui, o agente causador do amarelão, o nome científico Ancylostoma duodenale.
A principal novidade evolutiva dos nemateumintos é a presença de um sistema digestório completo. E o que vem a ser isso? É um animal que tem boca e tem ânus. Os plateumintos, que são os anteriores, tinham só boca. Esse tem boca e ânus. E conectando essas duas estruturas, todo um tubo digestório. Um outro representante dos nemateumintos, o agente causador da elefantíase. O nome científico, Wucheria bancroft. Elefantíase porque é um verme que ele entope o sistema linfático e leva ao acúmulo de água nos tecidos. Como exemplo, essas pernas aqui infectadas com esse verme e o excesso de água acumulada nessa região. Agora, um resumo dos 4 grupos que eu falei até agora, começando pelos poríferos, exemplo, as esponjas. Principal novidade evolutiva, como eu disse, várias células, com destaque especial aos coanócitos. Bom, o segundo grupo, os quinidários, como exemplo, as águas-vivas, as anêmonas, recifes de corais. Novidade evolutiva, cavidade digestiva e células especiais do tipo quinidócitos. Já os plateumintos, vermes achatados, exemplos, as planárias, as solitárias. Principal novidade evolutiva, a cefalização. Por último, os nemateumintos, como exemplo, a lombriga, o ancilostoma. A principal novidade evolutiva, sistema digestório completo. Agora, os moluscos são animais de corpo mole. Principal novidade evolutiva, esses animais podem apresentar concha. Como exemplos, lula, polvo e sépia. Esses 3 animais têm conchas, no entanto, dentro do corpo, com exceção do polvo, que ao longo da evolução perdeu essa concha. Agora, as conchas ficam muito mais evidentes nas ostras e nos mexilhões, no caracol e no caramujo. Já a lesma é um animal que ao longo da evolução também perdeu a concha. Anelídeos são vermes que têm anéis no seu corpo. 3 exemplos, as minhocas, as sanguessugas e as poliquetas, 2 tipos de poliquetas. Uma que nada livremente e outra que fica fixa no fundo de mares rasos. Perceba que é muito evidente, tanto na sanguessuga quanto na minhoca, a presença de anéis, que dá nome ao grupo. Agora, os artrópodes é o grupo mais numeroso de animais que existe na natureza, onde artros, em grego, significa articulação, e podos, pés. São animais que apresentam pés e outros apêndices, outros órgãos do corpo articulados. Primeiramente, são 4 grupos de artrópodes, começar com os crustáceos, principais exemplos, a lagosta, o caranguejo, o siri e o único crustáceo terrestre, o tatuzinho de jardim. Outro grupo, os quelicerados, também chamados de aracnídeos, principais exemplos, o ácaro, o carrapato, o escorpião, o opilião e a aranha. Agora, o grupo mais numeroso dentre os artrópodes é o grupo dos hexápodas, também chamado de insetos. Como exemplos, a libélula, grilo, gafanhoto, o besouro, a barata, a traça dos livros, borboleta e formiga. Agora, o último grupo dos artrópodos, os miriápodos, onde em grego miria significa 1000, podos, pés. Animais com 1000 pés. 1000 pés é exagero, mas são animais com muitos pés. Esse grupo é subdividido em 2 outros grupos. Os quilópodos, que são animais peçonhentos, que têm veneno e pode provocar acidente com seres humanos e outros animais, como, por exemplo, a lacraia e a centopeia. E os diplópodos, que são animais herbívoros, se alimentam de plantas e restos de matéria orgânica que podem ser encontrados no meio ambiente. Exemplo, o piolho de cobra, o gongolô e o emboá. Bom, os artrópodes têm outra característica marcante, que é a presença de um esqueleto externo, exoesqueleto. Nós, seres humanos e outros animais, temos esqueleto interno. Os artrópodes têm exoesqueleto. Agora, um outro grupo de animais, os equinodermas, onde dermos significa pele, equino, espinho. Animais que têm espinhos na pele. Os principais exemplos, e essa característica de espinho fica muito mais evidente no ouriço do mar. A estrela do mar também tem alguns espinhos que podem ser vistos.
E outros animais também que fazem parte desse grupo, o pepino do mar, a serpente do mar, bolacha de praia e lírio do mar. Uma característica dos equinodermas é a presença de pés ambulacrários, que são esses túbulos que têm a função que auxilia esse animal na locomoção. Agora, um resumo das principais características desses últimos 4 animais que eu falei, grupos de animais que eu falei. Os moluscos, como exemplo, caramujo, polvo. Principal novidade evolutiva são as conchas. Anelídeos, como exemplos, minhocas e sanguessugas, principal novidade evolutiva são anéis no corpo. Já os artrópodes, como exemplos, insetos, crustáceos, aracnídeos e miriápodos, principal novidade evolutiva, pernas e outras partes do corpo com articulação e, como eu disse, um exoesqueleto. E os equinodermas, como exemplo, a estrela do mar, o ouriço do mar, novidades evolutivas, pés ambulacrários e um esqueleto interno, ou seja, dentro do corpo. Agora, o último grupo de animais, o grupo mais complexo que existe, dentre o qual nós fazemos parte, são os cordados, que são animais que apresentam uma estrutura chamada de notocorda. Notocorda é um bastão que os cordados têm em alguma fase da vida, alguns continuam tendo, persistem ao longo da vida, outros não. Nós, seres humanos e em outros animais complexos, a notocorda vai dar origem à coluna vertebral. O grupo mais simples de cordados, os protocordados, também chamados de cordados primitivos, são cordados que não têm crânio. Como exemplo, o anfioxo, que é um animal que parece um peixe, mas não é um peixe. E a assídia, que é um animal que fica fixo no fundo de mares rasos. Um outro grupo também não são peixes, mas parecem ser peixes, os agnatos, que são animais que não têm mandíbula. Eles não têm um maxilar inferior. Percebam a boca, o detalhe da boca desse animal. Eu tenho 2 exemplos de agnatos. A lampreia, que é esse animal aqui, e as feiticeiras. Percebam que não tem mandíbula, tem a boca circular. Próximo grupo, o grupo dos peixes, agora de verdade. Nós temos 2 grupos de peixes. Os peixes cartilaginosos, cujo esqueleto é rico em cartilagem. Exemplos, o tubarão e a arraia. Peixes ósseos, com esqueleto rico em osso. Todos os demais peixes. Como exemplo, o peixe palhaço, a tilápia, o pirarucu, o pintado e outros. Agora, um resumo desses animais que eu falei, os últimos 4 que eu falei. Protocordados, exemplo, anfioxo e assídia. Principal novidade evolutiva, notocorda. Peixes sem mandíbula, agnatos, como por exemplo a lampreia. Principal novidade evolutiva, o crânio. Peixes cartilaginosos como o tubarão. Novidades evolutivas, mandíbulas e escamas. E peixes ósseos como tilápia, cascudo, pacu, a sardinha. Novidade evolutiva, esqueleto ósseo. Bom, agora os animais mais complexos. Começando pelos anfíbios, que nós temos 3 exemplos. 5 exemplos. O sapo, a rã, a perereca, a salamandra e a cecília. Os répteis, jacarés, crocodilos, lagartixa, jabuti, tartaruga, lagartos, cobra, nesse caso a sucuri, entre outros. Aves, como exemplo, araras, tucanos, pinguim, ema, gaviões, o pombo. E por fim, um grupo mais complexo que encontra-se na natureza, os mamíferos, que nós fazemos parte, os seres humanos. Outros exemplos, o elefante, cães, baleias, golfinhos, morcego, coelhos, cavalos. Agora um resumo dos últimos 4 grupos que eu falei. Os anfíbios, como exemplo a cobra cega, o sapo. Principal novidade evolutiva, respiração utilizando um pulmão primitivo. Répteis, tartarugas, lagartos, serpentes, têm um ovo terrestre como novidade evolutiva. As aves, como o pardal, como o pombo, apresentam bicos, penas e ossos bem leves para permitir o voo desses animais.
E por fim, os mamíferos, como nós, seres humanos, o gambá, o morcego, macacos, apresentam glândulas no corpo, como glândulas mamárias, sebáceas, sudoríparas, além de ter também útero e placenta. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido e bons estudos a todos.